5, 6 e 7 um cristão nascido de novo. E Jesus aqui está falando assim, ó, bem-aventurados. Preste atenção. Não perca nem um milímetro daquilo que eu falar nessa noite. É Deus falando nessa noite. Jesus aqui está falando assim, ó, bem-aventurados. A Bíblia no Novo Testamento, ela foi traduzida, e a origem da Bíblia, o significado das palavras, ela vem da sua raiz grega. Então Jesus está falando aqui, ó, bem-aventurado. Essa palavra no grego, no original dela, ela tem um significado, ela tem um sentido de uma pessoa ser feliz, mais que feliz. Então Jesus está falando assim, ó, feliz, mais que feliz, completo, realizado, totalmente satisfeito, são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E essa fome e sede de justiça, quando Jesus ele se refere, ele não se refere às coisas materiais, às coisas lógicas, às coisas humanas, às coisas transitórias e passageiras dessa vida, não. Jesus está falando assim, ó, bem-aventurado é um cristão, feliz é um cristão, mais que feliz é um cristão que tem fome e sede de justiça, não pelas coisas da terra, mas pelas coisas de Deus. Essa justiça na qual Jesus está se referindo aqui é as coisas do alto, é as coisas celestes, é as coisas que os olhos humanos da terra, ou as coisas que os ímpios, as coisas que os homens que vivem segundo o percurso desse mundo, que vivem segundo a consciência da carne, eles não podem compreender, eles não podem viver, eles não podem ter consigo. Então Jesus está falando assim, ó, feliz é um cristão que tem fome e sede de justiça. Aleluia. E infelizmente hoje nós estamos vivendo o fim da qual Jesus Cristo, no sermão profético Mateus 24, disse que no final o amor de muitos iria se esfriar. Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse assim, ó, que no final iria vir dias difíceis, iria vir dias trabalhosos. Amós 8:11, ele vai dizer assim, ó, virá dia sobre a face da terra em que vai surgir fome, mas não de pão, e sede, mas não de água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor. E pessoas andarão errantes de um lado para o outro, ávidas pela palavra, procurando a palavra, mas não poderão encontrar. E infelizmente hoje, o que nós estamos contemplando na igreja, o que nós temos visto na igreja, são cristãos ávidos, serenos, totalmente sedentos pelas coisas materiais, pelas coisas transitórias, pelas coisas passageiras. Se eu lhe perguntar o que você veio fazer aqui nesta noite, provavelmente você vai falar, eu vim receber minha vitória, eu vim buscar a minha bênção. Mas Jesus aqui, ele distorce totalmente esse contexto. Jesus aqui, ele quebra totalmente com a teologia da prosperidade. Hoje a igreja diz que para você ser feliz, para você ser completo, você tem que ter, você tem que ganhar, você tem que ser. E Jesus Cristo, ele totalmente distorce isso em Lucas, quando ele diz que a vida do homem não se consiste nos bens que ele tem. Aleluia, Deus. Você não veio aqui buscar a sua bênção, você não veio aqui buscar a sua vitória, você veio aqui louvar um Deus santo, santo e santo. Você vem aqui para proferir palavras a um Deus que é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Você vem aqui louvar um Deus que é um fogo consumidor, um Deus terrível, um Deus que mata e faz viver, um Deus que dá vida e tira a vida. Então reverencie esse Deus, se dobre diante dele, se prostra diante dele. Que negócio é esse, Senhor? Me dá porque eu quero, para mim não. A Bíblia não relata sobre isso. Jesus, ele ensina da forma que nós devemos orar no Sermão do Monte mesmo. Ele diz assim, Pai, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Paulo, ele escrevendo as Gálatas, ele diz assim, ó, não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que vivo na carne,
Você está morto na história. Aleluia, Deus fiel. Então vamos parar com isso, igreja. Vamos parar com isso. De vir receber. Isso é muito pobre. A gente reduz o cristianismo quando a gente fala só de bênção, fala só de vitória, de prosperidade. A nossa vida não se limita nessa terra. Jesus disse: eu vou para o Pai e vos separei. Confiai em mim, eu não vos deixarei órfão. Nós não pertencemos a essa terra. Nós não somos dessa terra. Aleluia, Deus. Eu leio um livro do Charles Haddon Spurgeon e ele diz uma frase que me trouxe impacto. Ele diz assim, ó: satisfeitos com a terra, nos contentamos em ficar sem o céu. Nós estamos muito satisfeitos com as coisas dessa vida. Aí vem as megas igrejas dizendo: se está com doença, está com o diabo. Se não tem carro, está com o diabo. Se não tem casa própria, está com o diabo. E não é isso que a Bíblia ensina. E por que o povo está se perdendo? Por que o povo está caindo nesses besterões? Oséias 4:6: o meu povo foi perdido porque lhe faltou o conhecimento, porque tu, sacerdócio, tem rejeitado o conhecimento, pelo que também eu vos rejeitarei. Está inserido aqui, ó. Justiça. A justiça aqui, quando Jesus ele fala, é o cristão que é ávido, que tem sede, que tem fome pela leitura bíblica. Nós precisamos se voltar urgentemente para a Bíblia, igreja. Nós estamos demasiadamente ignorantes acerca da palavra. Nós não estamos conseguindo se firmar. Então vem o vendaval, vem a tribulação, e logo a gente cai, e cai com facilidade, e cai no pecado, e cai no pecado. Por quê? Porque não tem solidez, porque não tem raiz. Então você está dizendo aqui: volte-se a minha palavra, volte-se às escrituras, volte à palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés é a palavra, e luz para os nossos caminhos. Quando iremos observando as suas filhas, observando conforme a palavra, o que é o pai bíblico está na palavra, o que é a mãe bíblica está na palavra, o que é seu filho está na palavra, o que é seu pastor está na palavra, o que é sua irmã está na palavra, como se comportar na sociedade está na palavra. Meu Deus, o que está acontecendo conosco? Então vai uma multidão no braço, todos à procura da sua vitória, todos à procura da sua conquista. Espera aí, que vitória? Vitória? Existe uma promessa que a igreja, que Cristo fez, e que nas igrejas hoje não é mais proferido não, né? Antes de ele morrer, ele falou assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe qual é a causa de muitos terem deixado a igreja? Sabe por que muitos têm deixado o cristianismo? Sabe por quê? Porque eles proferiram palavra, porque eles proferiram promessa que Cristo ele nunca prometeu. Então, consequentemente, não irá as cumprir. Então, não as cumprindo, eles se frustram, e eles se frustram e deixam tudo. Mas por quê? Porque não enraizou na palavra. Aqui, ó, não estava com fome e nem sede de justiça. Estava com fome, sim, das coisas materiais, das coisas passageiras. Que vitória a gente veio buscar, pelo amor de Deus? Se na cruz ele clamou dizendo: Tetelestai, está consumado. A nossa maior vitória, ela foi travada há 2000 anos atrás. A nossa vitória é Cristo triunfando, é Cristo reinando. A nossa vitória está em Cristo Jesus. Não está nas coisas daqui não. Então Paulo ele faz uma recomendação dizendo: e não se atentando nós nas coisas que se vê,
Era nisso. Eu vou mentir para vocês? Falar que Deus ele vai te dar um carro, vai dar uma casa, vai dar uma família melhor. Que negócio é esse? Eu orei pelo meu marido e curou ele da doença. Tudo bem, ele é salvo? Ele foi regenerado? Ele nasceu de novo? Ou ele vai com a doença, ou até mesmo curado para o inferno? O que adianta? Orou pelo ímpio e ele curou, tudo bem. Ele foi regenerado? Ele passou pela transformação, pela metamorfose, pela metanoia, pelo novo nascimento. As vontades dele convergem em Cristo, os desejos dele convergem em Cristo, o tempo dele converge em Cristo. Se não, significa de nada. Vai curar e vai ir para o inferno do mesmo jeito. Olha a necessidade, olha o pano de fundo dessa pregação aqui. É a necessidade por Deus. Nós estamos tão necessitados com as coisas terrenas que estamos perdendo espaço no coração de Deus. Meu Deus, olha o que aconteceu com o irmão do filho pródigo. Então o filho pródigo volta para a casa do pai, e o irmão do filho pródigo estava lá, e quando ele chegou, o pai fez sua festa, o pai o abraçou, o pai o beijou, e o irmão ele retrucou dizendo assim, ó: eu estou tanto tempo aqui com o Senhor, e o Senhor não fez nada para mim. E o pai ele diz assim: meu filho, há quanto tempo você está comigo? Tudo aquilo que é meu é seu. Se você pedisse, eu iria fazer. Meu Deus, a gente está envolvido com as coisas de Deus e está perdendo tempo e não tem tempo para Deus. A gente está envolvido com ensaio, com culto, com tudo, menos com Deus. Aleluia. Menos com Deus. É a representação do irmão do filho pródigo. Estava tantos anos com Deus e não tinha tempo para Deus. Então Jesus está falando: bem-aventurados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Deixa eu te falar mais uma coisa. Sabe por que você não recebe uma plena paz no seu interior? Sabe por que você não recebe? Sabe por que você não consegue travar batalhas em oração? Sabe por que você dorme na hora da oração? Sabe por que você não consegue abrir um jejum? Sabe por que você não consegue prosperar espiritualmente? Porque a sua busca, porque a sua oração, porque o seu jejum está convergindo nas coisas de Deus e não em Deus. Então, consequentemente, você irá falhar, você irá frustrar, porque a maior necessidade do ser humano está na pessoa de Deus, está na pessoa de Cristo. A Bíblia diz que em Cristo corporalmente habita toda a plenitude, toda a divindade, toda a glória, toda a magnitude, toda a grandeza. É em Cristo, igreja, que nós iremos ser realizados, que nós iremos ser completos, que nós iremos ser satisfeitos. E Tiago ele fala: pedi, pedirdes, e não recebeste, porque pediste mal, para caçar em vossos deleites. Tem pessoas aqui que Deus está me revelando, que é completamente isso, que tudo ele falou agora, que não tem fome e sede de justiça nas coisas de Deus, para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a exaltação de Deus, para a magnitude de Deus, para a onisciência, para a soberania de Deus. Meu Deus, a igreja hoje tem tratado Deus como um Papai Noel. Eu quero me dar, eu desejo, é meu em mim, para mim. Não, os apóstolos não agiram dessa forma. Os patriarcas, os profetas, tudo era para a glória dele, para o louvor dele. Que sempre seja homem miserável, e Deus glorioso, e Deus majestoso, e Deus soberano. Que sempre seja homem pecador.
atributos de Deus é a pessoalidade de Deus. É um dos atributos. E o que é atributos? É aquilo que Deus, é a personalidade, é aquilo que Deus, Ele roga para si. Deus é amor, Deus é paz, Deus é ira, Deus é justiça, e diversos. E um deles é a pessoalidade de Deus. Se a gente ler Gênesis, a Bíblia vai dizer que Enoque, ele andou com Deus, e Enoque já não era, porque o Deus havia tomado para si. Olha que lindo isso! Olha que glorioso isso! Já pensou, irmãs, no seu trabalho, pessoas olharem para dizer: ali vai uma santa mulher de Deus. Todos aqui roubam, ela não. Todos aqui xingam, ela não. Todo mundo aqui frauda a Olerite, ela não, ela é santa. Olha como é que ela é. Aí vai chegar em você e perguntar: o que tem você? O que tem você? Eu não consigo entender, eu não consigo sentir a paz que você sente, eu não consigo sentir a alegria que você sente. Aí você fala: eu sou cristão. Olha que lindo. É desse jeito que a gente vai mudar. É desse jeito que a gente vai impactar em todos os lugares que a gente for. É desse jeito. Não é com oba-oba, não é pulando, não é rodando, não é fazendo campanha de louvor. Não, é oração, igreja. É o derramar, é a contrição pelo pecado, é buscar Deus em oração, é travar lutas espirituais, olhando no olho do seu inimigo, dizendo: em Cristo eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus, aleluia. Existe uma frase que me motiva muito a orar. Diz assim, ó: quando você estiver sem orar, ora até dar vontade. Quando você estiver sem vontade de orar, você pode ter certeza, todos os dias, todas as horas que você for orar, você vai lutar, você vai batalhar, você estará em conflito entre a sua carne e o mundo. Paulo escrevendo aos Gálatas vai falar assim, ó, que é uma guerra constante. A carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, e os dois se opõem no mesmo momento. O diabo não quer te ver orando, a sua carne não quer orar. Mesmo assim, peça ajuda a Ele, clama a Ele, recorre a Ele. A Bíblia diz: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender de verdade, com o coração quebrantado, confessando os seus pecados em oração, detalhando os seus pecados. Meu Deus, porque a gente não prospera. Está a resposta lá em Provérbios: aquele que oculta os seus pecados nunca, jamais, não tem hipótese alguma de prosperar. Mas aqueles que confessam deixam, alcançam misericórdia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fala mais, Senhor. A misericórdia de Deus, hoje não é amanhã, é hoje ela pode te alcançar. A partir de hoje você pode exalar, você pode voltar a exalar o bom perfume de Cristo. A partir de hoje você pode deitar no travesseiro e dizer: eu sou perdoado, eu sou curado, eu fui regenerado. É nesta noite o Espírito do Senhor quer te visitar. E Hebreus diz: e quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ah, igreja, o único remédio para o povo de Deus sempre foi o arrependimento, sempre foi a contrição. E a Bíblia diz que aquele que não tem pecado, esse se faz mentiroso, e a verdade não está nele. Do que se queixa o homem a Deus, queixe-se cada um dos seus pecados.
A Bíblia diz que aquela mulher, João 8, ela ia ser apedrejada. E os escribas dos fariseus chegou nele e falou: olha, mestre, ela foi apanhada em ato de adultério. E Levítico, Deuteronômio, Êxodo diz que a mulher que foi pega em ato de adultério, ela deve ser apedrejada. O que você vai falar, mestre? Vê aí o que você pode fazer. Nem você que se compadece dos pecadores. Jesus, ele escreve dizendo: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Sabe o que simboliza isso? Preste atenção. Isso simboliza eu e você. Isso simboliza nós. A Bíblia diz que diante de Deus está exposta a nossa vergonha. Que diante de Deus está exposto o nosso pecado. A gente foi pego adulterando contra Cristo. Nós somos pegos traindo a Cristo, transgredindo a lei de Cristo. Mas Ele está aqui dizendo: confesse o pecado. É você dizer: Senhor, tal dia, tal horário, tal local, eu pequei, e até hoje eu não me arrependi. É você confessar, é você clamar, é você buscar. Será que isso pode acontecer nessa noite? Foi Deus nos falando nessa noite. Foi Deus falando. Eu gostaria muito, tudo que foi dito aqui, se não houver o fruto, o arrependimento, a busca pela justiça, tudo vai ser nulo. E o juízo de Deus só vai aumentar sobre a sua cabeça. Sabe o que eu te aconselho a fazer nesse exato momento que está passando meu tempo? Eu não sei como é que você quer confessar o seu pecado, como é que você quer ir diante de Deus. Encurva a sua cabeça nesse momento, dobre o joelho, se humilha diante de Deus, se dobre diante de Deus. Agora é o momento, encurva, ora a Deus, começa a orar, fala: Senhor, reconheço que eu não estou vivendo nada disso. Senhor, reconheço que eu sou um pobre pecador. Não olhe para mim, curva a cabeça, clame a Ele, recorra a Ele. A Bíblia diz: acheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de encontrarmos misericórdia e acharmos graça no tempo oportuno. É hoje o dia da graça, é hoje o dia da misericórdia, é hoje o dia da reconciliação. Não importa o tempo de igreja, o tempo de evangelho, todos nós somos pegos no ato. Vá até diante de Deus nessa noite, confesse a Deus, recorra a Ele, fala: Senhor, até o dia eu tratei minha esposa mal, eu tratei o meu filho mal, até o dia eu respondi o meu pai. Senhor, me perdoa, mas faça isso com sinceridade, faça isso com tristeza no seu coração, dizendo: Pai, eu fui um filho mau, eu fui um filho omisso, mas hoje eu retorno para a tua presença. A partir de hoje eu vou orar, a partir de hoje eu vou ler, a partir de hoje eu vou passar a meditar, a partir de hoje a minha vida nunca mais será a mesma. Recorra a Deus, igreja, clame a Deus, chore, extermine, mas vá até Ele. Ele está aqui para te consolar, Ele está aqui para dizer: filho, filha, eu quero te dar um renovo, eu quero te dar um abraço, filha, eu quero de volta, eu estou com saudade, Deus está dizendo, eu estou com saudade do quebrantamento, eu estou com saudade das lágrimas, eu estou com saudade da oração sincera, eu estou com saudade do dia que você chegava cansado, fatigado do trabalho, e clamava a Deus, e recorria a Deus. Oh, irmão, não tem ninguém superman aqui não, não tem ninguém super crente aqui não. Todos pecamos todos os dias. Todavia Deus não quer que a gente oculte o pecado. Então vá diante dele,
Vá diante dele nessa noite. Recorra a ele com coração sincero, com coração quebrantado. Mostre a Deus o quanto você é pecador. Confesse o seu pecado, detalhe o seu pecado. Vá diante dele, que ele está aqui para nos socorrer. Amém? Graças a Deus por essa rica oportunidade.